Tem uma fase da vida em que a pessoa trabalha, recebe, paga as contas e parece que nada sai do lugar. O salário até aumenta um pouco, mas a tranquilidade não acompanha. Qualquer emergência vira susto, qualquer demissão vira medo, qualquer convite simples, uma viagem curta, um curso melhor, uma mudança de cidade, precisa passar por uma pergunta pesada: será que eu posso? Investir na bolsa pode mudar sua vida, mas não do jeito barulhento que muita gente vende na internet. Não é sobre acertar a próxima ação que vai multiplicar por 10. Não é sobre largar o emprego em 6 meses. E também não é sobre virar uma pessoa que passa o dia olhando o gráfico. A mudança real é mais silenciosa. Você começa a comprar tempo, margem de escolha e calma. Imagina o Daniel, 36 anos, trabalhador comum, renda boa em alguns meses, apertada em outros. Ele não é pobre de tudo, mas também não é livre. Tem aluguel, mercado, escola da filha, parcela de celular, cartão que sempre parece pequeno até fechar a fatura. Durante anos, quando sobrava dinheiro, ele deixava parado na conta ou gastava para compensar o cansaço. O problema é que a vida dele dependia 100% do próximo salário. Um dia ele percebe uma coisa desconfortável. Se ele parasse de trabalhar por 2 meses, a família inteira entraria em modo de crise. Essa percepção não veio de uma planilha bonita. Veio de uma conta atrasada, de uma conversa tensa na cozinha e daquele silêncio que aparece quando todo mundo sabe que o dinheiro está curto. Antes de falar de bolsa, tem uma etapa que quase ninguém gosta de ouvir: reserva. A bolsa pode construir patrimônio, mas ela não deve ser o dinheiro do remédio, do aluguel do mês que vem ou da manutenção urgente do carro. Daniel começa pequeno. Organiza as dívidas, separa uma reserva de emergência e entende que investimento bom não é aquele que faz ele parecer inteligente. É aquele que ajuda a vida real a ficar mais resistente. Depois disso, ele decide investir uma parte fixa todo mês. No começo, R$ 500. Parece pouco perto dos vídeos que mostram milhões, mas é aqui que muita gente subestima o jogo. R$ 500 por mês investidos por muitos anos não mudam a vida por mágica. Mudam porque criam uma identidade nova, a de alguém que primeiro paga o futuro e só depois negocia com o impulso do presente. Vamos fazer uma simulação simples, só para entender a lógica, sem promessa e sem recomendação. Se uma pessoa investe R$ 500 por mês durante 10 anos e consegue uma média realista ao longo do tempo, ela pode formar um patrimônio relevante. O número exato vai depender dos aportes, dos custos, dos impostos, da inflação e dos resultados do mercado. Mas a ideia importante é outra. O primeiro objetivo não é ficar rico, é deixar de estar completamente exposto. Quando Daniel chega nos primeiros R$ 10.000 investidos, a vida dele ainda não virou filme. Ele não compra carro novo, não se demite, não posta frase de liberdade. Mas algo muda. Uma emergência pequena deixa de ser desastre. Um conserto de geladeira incomoda, mas não destrói o mês. Ele percebe que patrimônio, antes de comprar luxo, compra distância do pânico. Com R$ 50.000, a sensação muda de novo. Ele ainda precisa trabalhar, claro, mas a conversa com o chefe fica menos desesperada. Uma proposta ruim já não parece a única saída. Ele consegue dizer não para uma compra parcelada sem sentir que está perdendo a vida. E começa a entender que tranquilidade financeira não aparece quando tudo está perfeito. Ela aparece quando você tem margem para errar sem desabar. Aqui entra a bolsa. Ao comprar pedaços de boas empresas, fundos diversificados ou veículos amplos de mercado, a pessoa participa do crescimento de negócios reais. Supermercados vendem, bancos emprestam, empresas de energia distribuem, seguradoras protegem, companhias exportam, consumidores consomem. A bolsa oscila todos os dias, mas por trás da oscilação existem empresas tentando gerar lucro. O investidor de longo prazo não compra uma tela piscando, compra uma pequena participação em produtividade. Só que a bolsa também cobra maturidade. Vai ter mês de queda, vai ter notícia ruim, vai ter crise política, juros subindo, manchete assustadora e aquele parente dizendo que sabia que isso era cassino. Se Daniel investe dinheiro que vai precisar amanhã, ele vira refém do medo. Se investe com prazo longo, diversificação e aportes constantes, a queda deixa de ser fim do mundo e passa a ser parte do caminho. Essa é a virada mental. No começo, o patrimônio serve para sobreviver. Depois, serve para negociar melhor com a vida. Com R$ 100.000, Daniel não fica rico, mas começa a ter opções. Pode trocar de emprego com menos medo. Pode recusar um bico que consome domingo inteiro. Pode fazer um curso que aumenta a renda. Pode atravessar uma doença curta sem vender tudo correndo. 100.000 não resolvem todos os problemas, mas mudam o tom das perguntas. Se isso já te fez olhar para o dinheiro de outro jeito, deixa o like e se inscreve. Aqui a conversa é sobre finanças sem fantasia, sem promessa fácil e sem tratar patrimônio como ostentação. Agora imagina uma segunda fase. Daniel passa de 500 para R$ 1.000 por mês porque recebeu aumento, cortou desperdícios e manteve o padrão de vida. Esse detalhe é enorme. Muita gente aumenta a renda e aumenta a ansiedade junto. Carro melhor, restaurante mais caro, entrega todo dia, assinatura que nem usa, viagem para provar que venceu. Daniel decide fazer diferente.
Ele melhora a vida, mas não entrega todo o aumento ao consumo. Com R$ 200.000, a bolsa ainda sobe e desce, mas o patrimônio começa a trabalhar junto. Dividendos, juros sobre capital, valorização, reinvestimento, tudo isso vira uma engrenagem lenta. Em alguns anos, o rendimento anual pode ser maior do que vários meses de economia que ele fazia com sacrifício. Não porque o dinheiro virou uma máquina perfeita, mas porque o tempo começou a carregar parte do peso. É nessa etapa que a pessoa fica mais tranquila de um jeito estranho para quem vê de fora. Ela talvez continue morando no mesmo bairro, talvez continue com o mesmo carro, talvez não pareça mais rica, mas por dentro a relação com o futuro mudou. Antes o futuro era uma ameaça, agora o futuro começa a virar projeto. Com R$ 500.000, o jogo emocional muda bastante. Daniel ainda pode perder dinheiro no curto prazo se a bolsa cair. Nada aqui é garantido, mas ele já não depende apenas da força do braço. Se precisar ficar 6 meses reorganizando a carreira, a patrimônio, se quiser reduzir um pouco a carga de trabalho para cuidar da família, existe conversa. Se quiser empreender com prudência, pode testar sem apostar a casa inteira. Percebe a diferença? Patrimônio não é só número em aplicativo, é poder de escolher com menos humilhação, é não aceitar qualquer condição por desespero, é poder comprar uma cadeira melhor para trabalhar, pagar terapia, ajudar a mãe, estudar, mudar de cidade, respirar antes de decidir. A bolsa, quando usada com paciência, pode financiar essas pequenas liberdades. Mas existe uma armadilha: confundir investir com apostar. Quem entra buscando emoção geralmente vende no medo e compra na euforia. Quem entra com plano entende que o aporte mensal vale mais do que a opinião da semana. Daniel não tenta prever cada queda. Ele define uma carteira compatível com sua vida, diversifica, aceita que alguns anos serão feios e continua comprando pedaços de futuro. Outra simulação ajuda. Se uma pessoa investe R$ 1.000 por mês durante 20 anos, a diferença entre deixar tudo parado e participar de ativos produtivos pode ser gigantesca. Não precisa imaginar rentabilidade absurda. Mesmo resultados moderados, quando reinvestidos por muito tempo, criam um efeito que parece lento no começo e surpreendente depois. O problema é que a parte mais importante acontece quando ainda não parece impressionante. Nos primeiros anos, Daniel olha o extrato e pensa: só isso? Depois de tanto esforço? Essa é a fase em que muitos desistem, mas o patrimônio tem uma curva ingrata. No início, quase tudo vem do aporte. Mais tarde, uma parte cada vez maior vem do próprio dinheiro trabalhando. É como empurrar uma roda pesada. Nos primeiros metros, depois ela ainda exige direção, mas já não depende só da sua força. Com R$ 1.000.000 investidos, a conversa muda de patamar. Não significa mansão, luxo infinito ou aposentadoria automática. No Brasil real, 1 milhão precisa enfrentar inflação, imposto, família, saúde e anos ruins de mercado. Mas 1 milhão bem cuidado pode gerar renda, reduzir pressão e abrir escolhas que antes pareciam impossíveis. Talvez Daniel não pare de trabalhar. Talvez ele simplesmente trabalhe com menos medo. Essa é uma diferença profunda. Muita gente imagina a liberdade financeira como uma cena grandiosa: largar tudo, viajar o mundo, nunca mais cumprir horário. Para muita gente, a primeira liberdade é bem mais simples. É dormir sem medo da fatura, é poder esperar uma proposta melhor, é não transformar cada emergência em dívida, é escolher o emprego pelo projeto, não só pelo boleto. Investir na bolsa pode mudar sua vida justamente porque obriga você a pensar em décadas. E pensar em décadas muda o comportamento de hoje. Você começa a perguntar se aquela compra realmente vale um pedaço do seu futuro. Começa a perceber que status caro pode roubar tranquilidade barata. Começa a trocar a necessidade de parecer vencedor pela vontade de ficar mais leve. Claro que bolsa não é para todo dinheiro e não resolve todos os problemas. Quem tem dívida cara precisa atacar a dívida. Quem não tem reserva precisa construir base. Quem não entende o que compra precisa estudar antes de colocar dinheiro. E quem não suporta ver oscilação talvez precise começar com uma exposição menor. Investir bem não é provar coragem. É montar uma estratégia que você consiga manter quando o mercado estiver desagradável. O ponto central é que patrimônio muda as fases da vida. No zero, qualquer vento derruba. Com reserva, você aguenta o primeiro susto. Com dezenas de milhares, você ganha margem. Com centenas de milhares, você começa a negociar tempo. Com patrimônio alto, você talvez compre a coisa mais rara: calma para decidir. Daniel não virou gênio. Ele não acertou todas as ações. Ele errou, ajustou, estudou, comprou caro algumas vezes, ficou com medo em outras, mas manteve a direção. E essa talvez seja a parte mais honesta da bolsa. Ela pode recompensar menos o brilhantismo e mais a consistência. A pessoa comum não precisa vencer todos os dias. Precisa sobreviver aos próprios impulsos por tempo suficiente. Então, se você está começando, a pergunta não é quanto falta para ficar milionário. A pergunta é qual é o próximo degrau de tranquilidade. Talvez seja sair do cheque especial. Talvez seja juntar 3 meses de custo. Talvez seja investir R$ 100 sem mexer por um ano. Talvez seja aumentar o aporte quando a renda subir sem inflar tudo no consumo.
Bolsa não é uma promessa de vida perfeita. É uma ferramenta. Mal usada, vira ansiedade, aposta e arrependimento. Bem usada, com reserva, prazo, diversificação e humildade, pode ser um dos caminhos para acumular patrimônio e transformar a relação com o futuro. No fim, a vida não muda no dia em que você compra a primeira ação. Ela muda quando você percebe que cada aporte é um voto silencioso a favor da sua liberdade futura. E quando esse voto se repete por anos, a pessoa que antes só corria atrás das contas começa a construir algo que corre junto com ela. Se esse vídeo fez sentido, comenta qual é hoje o seu próximo degrau de tranquilidade. Reserva 10 mil, 50 mil, 100 mil ou mais. E se inscreve para acompanhar mais conversas sobre dinheiro real, patrimônio e escolhas que deixam a vida menos apertada.